Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus, amém, igreja? Amém. Olha nos olhos da pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: prepara o teu coração, o Espírito de Deus vai te pegar, e Ele pega mesmo, amém, igreja? É muito bom poder conhecer e servir vocês em amor, estar aqui, mais essa parte, esse fragmento do corpo de Cristo, no Distrito Federal. É muito bom poder estar conhecendo o pastor João, toda a sua equipe, a hospitalidade, o carinho, as orações de vocês. Eu tenho uma expectativa no meu coração. A expectativa que eu tenho é a mesma do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 11. Quando ele diz que há muito tempo orou, rogou, intercedeu ao Pai, pedindo por uma oportunidade para se deslocar até a cidade de Roma, para comunicar dons espirituais. A tradução Revista Atualizada diz compartilhar dons espirituais, mas as traduções mais antigas falam transferir dons espirituais, impartir dons espirituais. E se essa é a noite em que os orixás são invocados nos blocos carnavalescos, se essa é a noite em que os ímpios entregam-se à festa da carne, Deus despertou o teu espírito, Deus levantou a tua família. Você é a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração, nessa cidade, nessa nação, no meio desta vergonha e desse caos. Deus tem um povo fiel, Deus tem um povo remanescente, Deus tem um povo de guerra. Pode estar cansado, pode estar desanimado, mas essa noite Yahvé Sabaoth vai passar no meio da sua igreja, no meio das fileiras do exército de Adonai, Elohim, Yahvé Rafá, Yahvé Jireh, El Eloi. Ele é o Deus que enxerga o poço, o dono do poço está olhando para nós. E nessa noite nós unimos o nosso espírito ao espírito da intercessão profética. Nós unimos o nosso espírito ao espírito da intercessão espontânea. E começamos a declarar um altar de arrependimento nessa cidade. Um altar, uma oferenda, um sacrifício ao Deus vivo. Eu me arrependo das obras mortas da igreja no Distrito Federal. Eu me arrependo de uma geração de pastores que está sem autoridade profética para profetizar contra a corrupção, contra a pornografia, contra a prostituição, contra a pedofilia. Eu uno meu espírito ao Espírito do Senhor e eu declaro: Espírito Santo de Deus, começa a manifestar atmosferas de arrependimento no meio da igreja. Começa a manifestar atmosfera de arrependimento no meio do teu povo. Espírito Santo, nós não conseguimos oferecer ao Pai uma expressão de arrependimento profunda. Nós não conseguimos passar da esfera da nossa alma, da esfera e da dimensão do psique. Mas se o espírito de dores de parto, se o espírito de intercessão vier sobre cada homem, cada mulher, sobre as crianças, sobre os jovens, vier sobre nós durante esses 4 dias, eu creio e eu dependo do Espírito Santo de Deus para oferecer ao Pai uma expressão de arrependimento pelo meu pecado, pelo pecado da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, mas uma expressão de arrependimento pelos pecados da nossa geração, pelo pecado da nossa cidade, pelo pecado da cultura brasileira. Pai, nós queremos nos arrepender pelos pecados da nação brasileira, por líderes políticos, religiosos que administrativamente trocaram o direito de primogenitura, venderam a autoridade, o poder e trocaram por um prato de lentilhas.
Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa primeira noite aqui nesse lugar. E as faculdades espirituais do nosso corpo espiritual, as faculdades espirituais do nosso homem interior ainda estão embotadas, ainda estão cauterizadas, ainda carregamos algumas coisas que precisam ser vomitadas do teu altar. Mas essa noite, Senhor, nós nos rendemos ao espírito de arrependimento, ao ministério da reconciliação. Essa noite nós entramos na tua presença com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de adoração. A nossa alma quer te louvar, o nosso espírito precisa aprender a te adorar de uma forma intensa, violenta, espontânea e profética. Essa noite nós queremos que todo lixo que contaminou o nosso corpo espiritual, tudo aquilo que se levanta na nossa mente, um peso na nossa coluna, comece a ser dissipado, comece a ser quebrado, comece a ser rasgado agora, porque eu decreto e eu declaro uma janela de 4 dias sendo aberta sobre essa cidade, uma janela e um portal espiritual de 4 dias sendo aberto sobre este altar. Eu declaro sobre esta casa de oração a escada de Jacó sendo estabelecida, e os anjos ministradores, querubins, serafins, anjos, arcanjos, todos os espíritos ministradores, eu chamo os elementares para adorar a Deus junto com a igreja vencedora. Eu chamo os querubins, eu chamo os serafins, rodas de fogo que estão na base do trono de Deus, rodas de fogo que estão na base do trono de Deus. Deslizem até esse lugar. Deslizem até este lugar. Una o seu espírito ao espírito da intercessão e comece a dar palavras de adoração a Deus. Comece a liberar o rio que jorra do teu ventre. Algumas pessoas ainda estão com o poço de águas vivas entulhadas, contaminadas, cheias de ansiedades, preocupações, medos. Não se preocupe, essa noite é a noite que o rio vai voltar a jorrar do teu interior. Aquela saudade da unção e da comunhão com o Espírito Santo de Deus, aquela memória espiritual da época em que os anjos de Deus te acordavam no teu quarto para orar. Essa saudade o Senhor também tem a respeito dos seus intercessores. Essa noite Ele vai trocar armaduras e vestes espirituais nesse lugar, porque eu tomo a chave do reino dos céus e eu declaro sobre as nossas vidas coroa de justiça ao invés de cinzas, brasas vivas, pedras vivas sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de todo homem, toda mulher, toda criança que entrar nesse lugar. Pedras vivas, coroa de justiça ao invés de sujeira, cinza. Vestes limpas, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, vestes de luz azul, amarela, verde, vermelha, púrpura, vestes coloridas, vestes de luz. Anjos ministradores, comecem a trocar as nossas vestes. Espíritos ministradores, nós queremos adorar ao Pai com ousadia, com intrepidez, e tudo aquilo que está impedindo a violência profética do teu espírito se conectar e brotar do nosso espírito, comece a cair por terra agora. Espírito Santo de Deus, troca as armaduras de guerra rasgadas, as armaduras de guerra amassadas, as armaduras de guerra que foram danificadas ao longo da última temporada, ao longo do último ciclo de intercessão, ao longo do último ciclo de batalha espiritual. Troca as armas, troca as vestes espirituais.
Coroa de justiça ao invés de cinzas. Vestes, louvor, adoração, ao invés de ansiedade, ao invés de depressão. Começou a quebrar, começou a abrir os céus. Começou a ficar leve. Obrigado. Toda e qualquer resistência territorial começou a ser julgada e subjulgada agora. Apenas coroa de justiça e vestes de louvor. Falta a terceira parte da palavra do decreto do profeta Isaías. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Respire fundo. Você pode entrar no estado de passividade e ficar assistindo o que está acontecendo aqui essa noite. Ou você pode unir o teu espírito ao espírito de intercessão e começar a glorificar a Deus com palavras de adoração espontânea nessa noite. Se você ficar assistindo, eu te garanto que você não vai receber nada. Mas se você botar o teu espírito num processo criativo de incubação de fé e começar a adorar a Deus nesse lugar, a escada de Jacó vai se estabelecer aqui, e atmosferas angelicais vão se manifestar. Toda resistência já foi embora. Sabe o que nós precisamos fazer? Oferecer a Deus um altar de arrependimento essa noite. Oferecer a Deus um altar de arrependimento, não apenas pelo nosso pecado ou pelo pecado da nossa família, mas também pelos pecados dessa cidade. Se nós formos eficientes nessa expressão de arrependimento individual e coletiva, diga: Deus será poderoso em superar as nossas expectativas e manifestar milagres em todas as nossas necessidades. Esse tipo de situação é comum. Quase sempre que eu ministro na primeira vez numa cidade, ou eu vomito, ou chove, ou dá blackout de eletricidade e a cidade fica sem luz. Essa noite está sendo uma noite básica, leve. Nós ainda não entramos nas esferas profundas. Nós apenas estamos tocando nos ambientes espirituais dessa região geográfica, dessa cidade. Eu quero que você una o seu espírito ao Espírito do Senhor e comece a dar uma salva de palmas bem forte a Ele agora. Eu quero que você dê frases que exaltem ao nosso Deus, que honrem ao Senhor, frases que glorifiquem a Ele, frases que entronizem a Ele nesse lugar. Invoca Ele, invoca Ele, invoca o Espírito de Deus, entroniza Ele, construa um altar com palavras, construa um altar com sentimentos, ofereça a Deus um altar de louvor e ações de graça.
Coroamos, coroamos, coroamos ao Senhor nessa casa. Coroamos ao Senhor nessa cidade. Coroamos ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Coroamos, 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 entronizamos, invocamos o Deus vivo. Um altar começou a ser levantado em resposta aos altares e às oferendas de abertura da temporada de carnaval, em resposta à invocação pecaminosa da festa da carne. Diga: a festa do Espírito tem que começar com um altar de arrependimento ao Senhor. Respira bem fundo agora. A alegria do Senhor é arma de vitória, porque o reino de Deus é justiça, alegria no Espírito. Comece a orar em línguas bem baixinho, vai. Põe o teu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus e ora em línguas, vai. Vou te dar 30 segundos, 1 minuto no máximo, orando em línguas. Libera. Libera um som em línguas, libera. Não é para pensar, é para orar em línguas. Libere o som. O teu espírito está preso numa dimensão de catividade. A tua alma está presa numa dimensão do inframundo. A tua psique está enlaçada às circunstâncias financeiras, a brigas domésticas, ao bate-boca com a tua esposa, a briga com o teu filho, ao engarrafamento no carro. Libera, libera, libera. Você não grita porque Deus é surdo. Você grita para que o teu corpo espiritual saia dos ambientes de catividade. Você grita para que o teu corpo espiritual saia dos lugares de aprisionamento emocional. Libere uma expressão a Deus. Aquieta o teu espírito agora. Fecha os teus olhos. 3, 2, 1. Espírito Santo, toca no nervo olfativo deste homem, desta mulher agora, e manifesta cheiro de mirra. Do alto da cabeça à planta dos pés. Manifesta agora mirra. Transborda o cálice. Eu falo ao espírito do intercessor cansado. Eu falo ao espírito do intercessor abatido. Eu falo ao espírito da guerreira, do guerreiro. Sai deste lugar de catividade e suba na sala do trono. Suba no terceiro céu. Suba nos céus dos céus. Suba na presença do Pai. Mirra, aloés, ciamono, canela, nardo, manifestem-se agora. Comece a respirar e a orar em línguas. Respirações profundas e ora em línguas. Respirações profundas e ora em línguas. Se você quiser sentar, você sente, mas não pare de adorar a Deus. Nós temos que construir um altar de arrependimento aqui essa noite.
Nós temos que oferecer a Deus um altar, não de tijolos, mas de lágrimas. Nós precisamos nos conectar com o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos convence até do pecado que eu não sei que eu pequei. Libere o som que é dentro de você. Libere o som que é dentro de você. Muitas pessoas com dificuldade de lhe voarem na adoração espontânea, mas essa noite Ele te trouxe aqui, filho, para te curar. Ele te trouxe aqui, filha, para tirar a culpa, tirar a vergonha. No lugar da afronta, Ele vai fazer você voltar ali, e Ele te dará a dupla honra, a porção dobrada da honra. No lugar da vergonha, do constrangimento e da acusação demoníaca, a palavra de perdão. Daqui a pouco nós vamos usar a chave apostólica, a chave de João capítulo 20, 21. A quem perdoares os pecados estarão perdoados. A quem abrires os céus estarão abertos. A quem fechares estarão retidos. Mas antes de eu poder exercer isso sobre a sua vida, você precisa expressar a Deus. Não uma reza religiosa de arrependimento que sente muito e uma estrutura de banalização da graça se perpetua. Precisamos que o Espírito Santo de Deus nos convença do que é aquilo que a nossa mente já sabe que ofendeu a palavra de Deus, mas o nosso espírito ainda não sente nojo desse padrão de iniquidade, desse padrão pecaminoso. Diga: Espírito Santo de Deus, vem me convencer da justiça, do juízo e do pecado. Tome seu assento e abra sua Bíblia em João capítulo 16. Eu pensei em usar esse PDF e seguir essa aula sobre o ministério do arrependimento, mas não vamos usar não. Vai ser tudo espontâneo. No final coloca os vídeos só para o pessoal conhecer o site, a Escola de Ativação Profética. Mas nós vamos, de uma forma espontânea, falar o conteúdo desta aula. Está lá na internet, gratuitamente, disponível para você. Você entra lá, assiste. Vai ter todo um conteúdo de ministério do arrependimento. Mas essa chave é fundamental para que os portais eternos se abram e se estabeleçam sobre esta casa, sobre a sua casa, sobre esta cidade, sobre este tempo, sobre esta geração. A regra dos 9... você vai ler e estudar em casa. Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9 e Esdras capítulo 9. Basicamente é isso: reunir para confessar os seus pecados, os pecados da sua família, os pecados dos ancestrais que já morreram, mas moraram naquele perímetro geográfico, e os pecados dos que estão vivos, coexistindo na mesma região geográfica e contaminando a terra com o mesmo padrão e modelo de iniquidade. Se esses que estão ali fora, pulando o carnaval, se arrependerem, glória a Deus, os céus vão fazer festa. Mas se esses não se arrependerem, Deus espera que o arrependimento comece pelo altar da igreja. Quando a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, repita comigo em voz alta, que se chama pelo meu nome, se humilhar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em momento algum Deus está esperando que aquela turma que está rebolando a bunda na boca da garrafa lá fora se arrependa. Deus está esperando que o povo dele aqui dentro se arrependa. Num primeiro nível, que nós consigamos nos arrepender dos nossos pecados.
Numa segunda esfera, que nós consigamos nos arrepender dos pecados da nossa família. Num terceiro momento, se tivermos maturidade para nos arrepender dos pecados da igreja, nesta geração, de pregadores promíscuos, de cantores mercenários, ou de administradores de igreja que fazem do seu curral eleitoral máquina de manobra, que perde a autoridade política, troca o direito de primogenitura como um prato de lentilha. Se conseguirmos nos arrepender dessas três coisas, já será uma grande expressão de arrependimento. Porque a igreja fala de arrependimento e ela não consegue sentir as misérias e entrar em dores de parto. Então nunca é um arrependimento efetivo. No máximo um remorso, no máximo um pequeno desconforto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso que nos dá hoje, e perdoa os nossos pecados, as nossas cachorradas, as nossas canalices, as nossas faltas e vergonha na cara. Seria a tradução mais adequada. Mas aí temos um pano católico romano medieval, e para não se sentir agredido e ofendido, substitui o termo original no hebraico para ofensas. Ai, que palavra elegante. Uma cinta nas pernas. Não, é muito mais profundo do que uma ofensa. É muito mais profundo do que um pequeno delito moralmente que gerou um certo desconforto psicológico. Não, vai para o inferno. É lixo, é vômito, é entranhas de misericórdia. E a igreja na pós-modernidade, ela cada vez mais está com dificuldade de se conectar com o espírito de arrependimento. Mas sabe o que precisa para o avivamento vir? Para que o avivamento venha, Deus não está esperando que os foliões do carnaval se arrependam. Para que o avivamento venha, Deus exige que a igreja, que o povo que se chama pelo nome dele, seja Israel na antiga aliança, seja a igreja na nova aliança, mas o povo que se chama pelo nome dele se arrependa dos seus pecados. Porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados, sabe o que Deus vai fazer dentro dos corredores das igrejas? Não desta igreja local, das igrejas desta geração, como instituições políticas na nação brasileira. Igrejas de uma forma geral, não apenas essa igreja, mas igrejas como o Distrito Federal, tem tantas igrejas cheias de poder político, mas pouca sensibilidade e percepção do Espírito Santo de Deus. Deus vai limpar a sua igreja. Quando Deus limpa a sua igreja por uma expressão de adoração e de arrependimento voluntário, uma expressão de arrependimento genuíno, sabe o que acontece? O altar da igreja se torna mais sujo, se torna mais limpo e menos sujo do que o prostíbulo do lado de fora. O altar da igreja se torna mais limpo e menos sujo do que o boteco onde eles estão se embriagando. O altar da instituição chamado igreja na cidade se torna mais limpo e menos sujo do que o trio elétrico do carnaval lá fora. Sabe por que dia após dia Deus acrescentava à igreja em Jerusalém pecadores que se arrependiam? Porque dentro daquela comunidade de apaixonados por Jesus, que vivenciaram a ressurreição, havia mais santidade do que na cidade de Jerusalém. Sabe por que existem países em que a igreja não acrescenta dia após dia pecadores que se arrependem? Porque dentro da igreja tem tantos pecados quanto do lado de fora. Então esse fenômeno que em Jerusalém, que em Antioquia, que em Éfeso, que em toda Samaria tomou conta da igreja do primeiro século, esse fenômeno espontâneo de dia após dia acrescentar os pecadores que se arrependem à comunidade dos santos, em alguns países do mundo já não acontece mais. Em algumas cidades do Brasil já não acontece mais. Em algumas igrejas dentro dessa cidade, esse fenômeno não acontece mais. Por quê? Porque o pecado dentro do altar é igual ou maior do que o pecado no prostíbulo, do que o pecado lá de fora. Diga, graças a Deus. Porque nesta igreja, dia após dia, com luta, com dificuldade, Deus está acrescentando pessoas. Sabe o que vai acontecer nesses 4 dias que nós estivermos reunidos aqui para adorar a Deus?
Deus vai acrescentar pessoas a esse lugar. Sabe o que vai acontecer durante esses dias de carnaval, em que nós estivermos aqui invocando, entronizando o nome? Aleluia. Glória a Jesus. Deus não está pedindo para subirmos uma escadaria com 500 degraus nos autoflagelando nas costas para que milagres aconteçam aqui nesse lugar. A única coisa que Deus espera é que nós consigamos nos arrepender das nossas obras mortas. Coríntios, Paulo fala sobre as obras vivas e as obras mortas. Quando o fogo de Deus passa, o que é plástico, o que é feno, o que é madeira, o que é papelão, vira poeira, é queimado. Mas o que é ouro reluzente resplandece, subsiste e permanece para a eternidade. João capítulo 16. Jesus está se preparando para morrer, descer ao inferno, ressuscitar os mortos. E ele começa a falar sobre o Espírito Santo, o Consolador. No capítulo 15, verso 26, ele fala: quando vier o Paracletos, o Consolador, o Ajudador, conforme a sua tradução, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai e dará testemunho a respeito de mim. Agora no 16, sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Diga: o ministério do arrependimento. Verso 7, capítulo 16 de João: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, diga, o Espírito Santo, não virá ao encontro de vós, mas se eu for, ele vos será enviado, e quando o Espírito Santo vier, diga, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. No pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para junto do meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos ensinar, mas vós não podeis suportar, absorver, receber agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de acontecer. Esse Espírito Santo me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e há de comunicar a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de vô-los comunicar, vô-los anunciar. Um pouco de tempo e não me vereis, outra vez um pouco de tempo e voltarão a me ver, porquanto vou para junto do Pai. O texto continua, os discípulos fazem perguntas e eles estão em dúvida. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 12. Eu sinto no meu espírito que nós vamos começar com proclamação de textos de arrependimento, para liberar na terra a atmosfera de arrependimento que o Pai tem lá no céu, para liberar em nossas vidas, para ativar em nossas famílias, para ativar em nosso espírito aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que seja oferecido a Deus como uma expressão de louvor e adoração. O profeta Zacarias diz no capítulo 12 que naquele dia, sobre os moradores da cidade de Jerusalém, você vai dizer sobre o nome da sua cidade, sobre o Distrito Federal, sobre o Centro-Oeste brasileiro, você vai dizer sobre a nação brasileira. O Senhor derramará o espírito de graça, súplica, quebrantamento, o espírito de arrependimento espontâneo. Verso 9, capítulo 12, profeta Zacarias:
E acontecerá que naquele dia procurarei destruir todas as nações que se levantarem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Diga o nome da sua cidade, diga o nome do seu bairro, diga o nome da rua em que você mora, sobre os moradores do condomínio Sítio do Nino. Diga o nome de onde você mora. Derramarei o espírito de graça, o espírito de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram como quem pranteia, como quem chora pelo unigênito de Deus, o filho unigênito que perdeu. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto, o choro, o grito em Ramate e Rimon. Em Jerusalém será semelhante ao pranto de Ramate e Rimon no vale de Megido, e cada terra pranteará a sua linhagem, a sua parte. O texto continua falando sobre as linhagens, as tribos e a expressão de arrependimento que cada um deles expressará a Deus. Você sabia que você não consegue se arrepender? Você sabia que eu não consigo me arrepender? Você sabia que o arrependimento é fruto do Espírito Santo de Deus se movendo no espírito de um homem ou de uma mulher, às vezes frequentador da igreja, meio raimundão, às vezes totalmente endemoniado, que está lá fora fumando maconha, cheirando cocaína agora. Não importa o quanto de tóxico, o quanto de álcool ou o quanto de demônio essa pessoa tem. Diga, só importa o quanto a igreja se arrepende profundamente dos pecados enquanto igreja, para que um ímã espiritual seja ativado, atraindo quem está lá fora para o altar que está aqui dentro. A única coisa que Deus quer é ser entronizado. A única coisa que Deus quer é um grupo de malucos que se reúnam durante 4 dias para invocar a presença dEle, para adorar o seu nome. Existem muitos ministérios das Escrituras, mas de todos os ministérios que existem na Bíblia ou na igreja, o principal ministério que todo homem ou mulher nascido de novo já está inscrito, você já faz parte desse departamento, se chama ministério, diga, ministério de contemplar a face de Deus. Ter o Espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, exposto ao perímetro de eletromagnetismo, exposto à radioatividade da glória de Deus, exposto à luz da presença do trono de Deus, contemplar a face de Deus. Você já parou para pensar que tem pessoas 40 anos dentro da igreja que nunca entraram na sala do trono? Já parou para pensar que tem pessoas que são pastores ou doutores em teologia, e esse infeliz está procurando o pé de goiaba para se enforcar, mas ele nunca contemplou o trono da glória, nunca entrou em espírito, em audiência com o Deus eterno. Ele tem muitas mecânicas da alma, muitas mecânicas da religião, e ele tem até uma postação de voz que parece um radialista, parece um locutor que começa a falar, olha como aquele irmão tem uma voz ungida. Você sabia que não existe voz ungida? Existem pessoas ungidas, existem pessoas que não são ungidas, e existem pregadores que enganam um crente sem discernimento espiritual. Isso existe. Eu quero ajudar você a essa noite oferecer a Deus um altar, um sacrifício ou um holocausto. Imagina que você vai no terreiro da encruzilhada com 4 velas pretas, quebrar o pescoço de uma galinha e derramar sangue para um demônio. Você entende isso como oferenda? Você entende isso? Pois é, o Deus da Bíblia, Yahvé Sabaó, o Deus dos deuses, o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, uma oferenda, não de vela preta e nem de sangue de galinha. Diga, Ele quer uma oferta espontânea de arrependimento, de choro, de lágrima, de catarro, de quebrantamento, de palavras de adoração espontânea ao nosso Deus. Porque esse som, quando brota e balbucia, transborda esse som do nosso coração. Os anjos pegam esse som como se fosse uma substância no mundo espiritual. Eles pegam esse negócio como se fosse argamassa e tijolos, e os anjos vão pegando essa expressão de arrependimento. Comece pelo arrependimento dos seus pecados, depois arrependa-se e verbalize publicamente
palavras de arrependimento pelos pecados da sua família. Num terceiro momento, arrependa-se pelos pecados da igreja. Você pode se arrepender pelos pecados da igreja local, mas você precisa se arrepender pelos pecados de uma geração da igreja, na nossa geração no Brasil. Eu sei que você não conhece os grandes caciques da igreja evangélica que negociam nos bastidores com o poder político coisas absurdas e abomináveis. Eu sei que você não tem acesso a esses homens, mas você também não precisa ter o número do celular deles. Você só precisa ter um coração quebrantado e espírito contrito, porque aquele dia é hoje, e que Zacarias capítulo 12 diz: o espírito de súplica, o espírito de arrependimento, o espírito de quebrantamento, o espírito de pranto vai ser liberado sobre as ruas do Distrito Federal, sobre as ruas, diga o nome do seu bairro, diga o nome da sua rua, sobre as ruas ao redor da tua família, ao redor da tua empresa, ao redor da tua loja, sobre as ruas ao redor da escola que você estuda, sobre as ruas ao redor da universidade em que você tem que militar contra socialista, defensor de pedofilia e da venda livre da maconha. Essas ruas precisam de uma única coisa: o espírito de arrependimento. E quem vai invocar o espírito de arrependimento durante os dias de carnaval? Diga: eu e você. Um grupo de intercessores guerreiros, um grupo de remanescentes fiéis, um grupo de intercessores que poderia ter dito: ah, pastor João, que bom, mas eu vou para a praia, eu estou muito cansado, eu vou agora jogar videogame, não dá para mim ir no culto, na programação à noite. Mas se você veio aqui, diga: já é uma expressão de sacrifício, já é uma expressão primária de adoração ao Deus vivo. Talvez você tenha corrido risco, talvez você tenha que passar no meio de um bando de fulhão, talvez você esteja com o seu carro ali, e nós intercedendo para que ninguém jogue uma garrafa de cerveja no para-brisa do seu carro, porque são dias em que o inferno está vomitando sobre a cidade. Bom, ou o crente vai para a caverna lamber ferida e assume a postura de covarde, ou o crente se levanta e diz: eu vou mudar essa situação. A unção de Deus na minha vida vai quebrar o mal que está em mim, nos meus, e vai quebrar o mal que está em toda a vizinhança, em todo o quarteirão, em todo o bairro, em toda a cidade que o Senhor me deu como herança. Mas eu cheguei tão cansado, estou com dor de cabeça. Quando é que esse cara vai orar por cura? Assim que o altar de arrependimento for oferecido a Deus, os anjos operadores de cura vão tocar em você. Mas eu estou tão preocupado com as dívidas, eu estou tão ansioso com a minha contabilidade financeira. Quando é que esse branquelo vai orar por milagres financeiros? Assim que uma expressão de arrependimento subir ao coração de Deus, diga: os portais financeiros, as janelas do céu se abrirão, vai fluir o pagamento da dívida, vai aparecer na boca do peixe uma moeda de ouro, vai pagar a tua dívida e vai pagar a dívida ainda do teu companheiro. Para que isso aconteça, você não precisa se autoflagelar. Para que isso aconteça, você só precisa se render e invocar aquele que me convence, te convence, nos convence. Faça assim com o dedinho e diga: da justiça. Faça assim com o dedinho e diga: do juízo. 3 dedinhos e diga: do pecado. Cara, Lucas capítulo 3, verso 7. Não, verso 3. Diz assim: João Batista, primo mais velho de Jesus, Yeshua Hamashia, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Diga: batismo de arrependimento. Diga: o batismo de arrependimento antecede o batismo de fogo, o batismo de milagres sobrenaturais. Para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, ele vai citar agora Isaías capítulo 40, versículo 3. Diz bem forte comigo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, o que está torto será endireitado. Prepare um caminho para a manifestação da glória do Senhor. Se eu te perguntar quantos estão prontos para receber o toque da glória, todos querem. E se eu te perguntar quantos prepararam um caminho para a glória de Deus se manifestar na sua casa, na sua empresa, na sua saúde, no seu rim, no seu fígado, no seu câncer, na sua vértebra da coluna que está inflamada? Quantos prepararam um caminho para a glória do Senhor se manifestar na sua contabilidade financeira? Sabe, existem milagres que acontecem por acaso, mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é você se engravidar de um milagre, você visualizar o milagre e você, pelo ministério da palavra da fé, confessar até que do plano espiritual isso seja desatado no plano físico. Sabe o que vai acontecer durante esses 4 dias? Diga para o vizinho: milagres, sinais, intervenções divinas, livramentos. Vai acontecer cura, vai acontecer ativação de dons espirituais. Mas antes de nós querermos entrar nessas regiões espirituais para tomar posse das armas espirituais que não são carnais, estão disponíveis para a igreja, nós precisamos tirar a nossa alma de uma prisão. A glória do Senhor virá, fique tranquilo, não porque você merece ou porque você quer. A glória do Senhor virá porque juntos nós nos unimos aqui para preparar um caminho. Aplane os montes, aterre os vales, construa uma avenida. Nessa avenida, a glória do Senhor vai tocar em você. A salvação, o perdão, a cura, o livramento. E o versículo seguinte, o 7 diz: pois João gritava às multidões que vinham ao seu encontro para ser batizada: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E aí a frase de João Batista para os fariseus, para os saduceus: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. A frase de João Batista para as pessoas de coração quebrantado, que estavam ali tendo uma experiência com Deus e queriam ser batizados, o batismo de arrependimento: não comecem a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até das pedras Deus suscita para si filhos de Abraão. Você não acha que João Batista é um cara injusto? Você não acha que João Batista é um cara esquisito? Porque João Batista está dizendo assim: me apresente fruto de arrependimento. E a nossa sociedade pós-moderna, a igreja da pós-modernidade, é enfeitiçada por uma superstição católica medieval que se reproduz na teologia protestante e se reproduz essa imaturidade na teologia pentecostal. Somente agora, na era de transição para a teologia apostólica profética, essa superstição está sendo confrontada. Qual é a superstição? Ai, só Deus vê o coração. Eu não posso saber se essa pessoa se arrependeu ou se essa pessoa não se arrependeu. Só Deus olha o coração. Mentira. Deus conhece o coração. E Davi está certo. Lá no salmista Davi diz: tu me sondas, tu me conheces, tu me esquadrinhas, tu sabe tudo que está dentro de mim. É verdade, Deus sonda o coração. Mas Ele revela e Ele evidencia física e exteriormente a saúde espiritual que está dentro desse coração. Ou Ele evidencia e Ele floresce física e exteriormente o podre e a contaminação que está dentro dessa alma. Jesus diz que a boca fala daquilo que transborda o coração. Se a boca fala, eu sei o que está no coração daquele homem, eu sei o que está no coração daquela mulher. Eu posso saber o que está no coração de uma pessoa. Não é? Deus sonda e Ele revela, Ele discerne. João Batista está dizendo assim: me apresente fruto de arrependimento. Diga, o fruto de arrependimento é algo que todo mundo vê, é algo que todo mundo percebe, é algo que todo mundo sente. O fruto do arrependimento que João Batista está exigindo que as pessoas floresçam e evidenciem publicamente
Não é uma coisa secreta que só Deus sonda o coração e sabe, e eu não posso julgar, porque se eu julgar eu vou ser julgado. Não, irmão, não tira texto fora de contexto. Julgar e ser julgado é outra coisa. Ninguém está falando aqui em condenar. João Batista não vai condenar. João Batista está dizendo: apresentem, pois, frutos de arrependimento. O que é isso? É um novo cântico nos teus lábios, como uma evidência externa de que algo interno começou a ser limpo. É uma nova alegria no teu semblante. O apóstolo Paulo diz: quando ofertar, não com cara de quem chupou limão, mas com alegria. Alegria de coração. Você vê e você observa que a pessoa está ofertando com alegria. Você vê e você tem a capacidade de discernir que a pessoa não está fazendo com alegria. O apóstolo Paulo entendia de fruto do arrependimento que floresce. Sabe qual é o nosso problema? É que nós acreditamos que se nós decidirmos nos arrepender é o suficiente, e que não precisa ir mais além nessa matéria. Mas eu vou te dar um texto assustador essa noite, e desse texto nós vamos começar a orar. Abra sua Bíblia em Hebreus. Eu desconfio que deva ser o capítulo 12. Depois a gente manda por e-mail esse PowerPoint que está ali, com toda uma aula da Escola de Ativação Profética estruturada sobre isso. Hebreus capítulo 12, verso 16. Alguns dizem que o autor de Hebreus é Apolo, outros dizem que o autor do livro de Hebreus é Paulo, mas o fato é que o autor do livro de Hebreus que inspirou essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E diz o verso 16 do capítulo 12: ninguém seja fornicador, profano como Esaú. Diga, Esaú. Que por um prato de lentilhas, por um manjar, por uma refeição, por uma janta, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo Esaú ainda, depois disso, herdar a bênção da primogenitura, foi rejeitado. Ele não foi rejeitado porque Deus é mau, ele não foi rejeitado porque Deus é injusto, ele não foi rejeitado porque Deus é um carrasco vingador, não. Esaú foi rejeitado, diga, porque não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Cara, dá para falar 4 dias só sobre esse versículo, mas pode ficar tranquilo. Amanhã eu quero falar sobre dons espirituais. Amanhã eu quero falar sobre operações de cura. Amanhã eu quero falar sobre ativações e transferência de ferramentas ministeriais para você operar em glória, operar em prodígios. Mas o que o autor do livro de Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17 está dizendo? Que Esaú procurou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Diga, Esaú tinha na alma, na mente, na psique, na doutrina sistematizada na mente dele, a profunda consciência de que ele errou e de que ele fez tudo errado. Veio sobre Esaú a visitação de Zacarias capítulo 12. Diga, naquele dia, o espírito de súplica, o espírito de pranto, o espírito de arrependimento, prantearão como quem pranteiam pelo unigênito, pela morte do filho mais velho, o primogênito. Será um clamor, será um grito, será um arrependimento tão forte, semelhante ao choro e o arrependimento de Ramat e Rimon, no vale de Megido. Cada linhagem pranteará a sua porta, a sua casa. Veio essa consciência do Espírito Santo de Deus, que João capítulo 16 diz que o Espírito Santo de Deus nos convence, primeiro dedinho, da justiça, do juízo, do pecado. Só que sabe o que Esaú fez? Esaú racionalizou o perdão. Ele disse assim: beleza, eu tenho que me arrepender, mas não vou me arrepender agora, porque é feriado de carnaval. Depois, lá na semana da quarta-feira de cinza, lá eu vou me arrepender. Não, hoje eu vou pecar, hoje é festa da carne, hoje eu vou
para gandaia, hoje eu vou para prostituição, hoje eu vou para cachaça, para cocaína, hoje eu vou fazer alguma coisa que eu tenho luz e eu tenho testemunho do Espírito Santo de Deus no meu espírito de homem, de mulher, na terra dos viventes. Eu vou pegar essa vozinha que falou dentro de mim, me convencendo do pecado, eu vou pegar essa vozinha e vou trancar dentro de uma caixinha. Sou jovem, 20 anos de idade, 30 anos de idade. Quando eu tiver com 50 anos de idade, aí eu vou para a igreja, ser dizimista fiel, vou ser crente, vou fazer da Bíblia desodorante debaixo do sovaco. Mas agora não, agora eu quero ir para a balada. Ele teve a visitação de Deus e ele desprezou o ministério do arrependimento. Diga, mais tarde, anos mais tarde, tempo mais tarde, Esaú desejou se arrepender e não conseguiu arrependimento. Esaú quis se arrepender e com lágrimas buscou essa experiência e esse fenômeno chamado arrependimento. Ele chorou, mas ele não conseguiu se arrepender, porque o arrependimento não é o que a religião protestante ensinou para você, ensinou para mim, nem é o que a teologia pentecostal ensinou para nós. Você tomou uma decisão de se arrepender, você expressa publicamente o fruto interno do arrependimento com uma decisão pública, mas essa decisão pública é muito intercessão atrás de você, filho. É muita intercessão atrás de você. É o Espírito Santo de Deus trabalhando nas circunstâncias ao redor da tua vida há muito tempo, até que você chegue publicamente num culto e vá lá no altar e diga: eu vou aceitar Jesus, eu quero Jesus. Não começou ali 30 segundos atrás. Não, tem gente orando por você. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua história, está trabalhando na tua parentela, está trabalhando na tua família há muito tempo. Abriu uma visitação de súplica, pranto, arrependimento. Diga, uma luz que convence da justiça, do juízo e do pecado. Se essa noite tem alguém entre nós que nunca aceitou Jesus, e o Espírito de Deus está te dando essa luz, não faça como Esaú, porque daqui a um mês, ou daqui a 12 meses, ou daqui a 30 anos, você vai procurar se arrepender, você vai conseguir chorar, mas esse choro não vai passar de lágrima de crocodilo. Sabe qual é a parte assustadora? É que o corpo espiritual, a psique deste homem ou desta mulher, fica escravo num ambiente do inframundo, fica escravo num lugar de cadeias emocionais, cadeias espirituais. O camarada, ele racionalizou o perdão. O Espírito Santo de Deus falou comigo para mim perdoar a minha mãe, perdoar a minha irmã, perdoar a minha vizinha, perdoar o pai, perdoar o marido, perdoar a esposa, mas eu não quero perdoar agora, pastor João. Mais tarde eu perdoo. Agora eu não vou falar palavras de perdão. A hora que eu quiser, eu perdoo. Você já ouviu um adolescente dizer: não, eu fumo cocaína, eu cheiro o crack, eu fumo maconha, mas a hora que eu quiser eu paro? Você já escutou essa história? Sabia que o pecado vicia? Eu paro de adulterar, a hora que eu quiser eu paro. Aí quando você quiser parar, acontece com você o que aconteceu com Esaú. O arrependimento não floresce. Diga, arrependimento é um fruto que tem que amadurecer. E se eu perder aquela estação, às vezes vai levar anos, vai levar meses, vai levar ciclos meteorológicos longínquos, para que uma nova oportunidade de florescer o arrependimento brote na sua mente. Então isso significa que tem muitas pessoas dentro da igreja presas ao remorso, presas à culpa, mas talvez elas nunca tenham florescido ou brotado o arrependimento. Eu não estou dizendo que é você, eu estou dizendo que é uma realidade que nós encontramos no mundo todo, por onde nós viajamos ministrando a palavra do Senhor. Talvez você não seja esse cara, mas abra sua Bíblia no Salmo 142.
Veja a descrição e a fotografia espiritual do salmista, quando ele escreve o Salmo 142. Esse cara está com o corpo espiritual dele, está com o homem interior dele preso no ambiente do inferno. Ele está preso numa cova, ele está preso num túnel da maldade, ele está preso numa calabouço das trevas, mas o corpo físico dele não está no inferno. Diga, o corpo físico dele trabalha, pega ônibus, paga conta, vai no shopping, vem para a igreja. O corpo físico dele tem a rotina dele aqui, até é dizimista, até é ofertante, mas o espírito dele, o homem interior, o homem espiritual, está preso a uma nostalgia, está preso a uma melancolia, está preso a uma memória de um tempo em que Deus falava com ele, mas hoje não fala mais. De um tempo em que ele orava e arrepiava a coluna, mas hoje ele ora e a coluna não arrepia mais. De um tempo em que ele subia no monte e a glória manifestava, mas hoje o único monte que ele sobe é o do travesseiro, e dorme 15 horas, mas acorda cansado, vampirizado. Trabalha, e acaba sendo roubado, saqueado pelas circunstâncias da vida. Essa frequência eletromagnética de opressão espiritual vai ser quebrada nesses 4 dias aqui nesse altar. Esse ambiente do inframundo, de catividade, vai ser quebrado. E como é que eu saio desse ambiente em que Mateus capítulo 18, Jesus diz: se você não perdoar, assim como o Pai te perdoou, sem você merecer, será entregue aos verdugos, atormentadores, será entregue aos espíritos torturadores. Parábola do credor incompassivo. Ele faz a ilustração e no final Jesus faz a aplicação final. Assim como o Pai, assim como na ilustração, não perdoou, o Pai do céu também não vos perdoar, até que você decida perdoar o seu próximo. Como é que eu saio desses ambientes de culpa? Como é que eu saio desse ambiente de remorso? Como é que eu saio desse ambiente de autoflagelação emocional? De eu não me sentir amado, de eu não me sentir digno. Eu sei que Deus é amor, mas eu não experimento esse amor. Eu sei que Deus é poderoso, mas eu não vejo esse poder na minha vida. Eu sei que Deus faz milagre e curou o câncer da irmã Zefinha, mas a minha unha encravada há 20 anos eu clamo e Deus não cura. É porque o teu corpo espiritual está preso a um lugar e a uma dimensão chamada religiosidade, culpa, autocondenação. É porque o seu psique e o seu espírito talvez tenham sido visitados há 30 anos atrás como oportunidade válida para você mudar, abandonar o pecado, e você disse: é muito jovem para parar de fazer esse padrão pecaminoso. Quando eu quiser eu paro. Agora você quer e você não consegue. Agora você quer ser liberto das trevas e quer ser dizimista fiel, mas agora tem uma força do inferno e você na mente já entendeu que precisa ser dizimista fiel, mas no espírito você não tem violência profética para romper. Você diz que vai fazer, faz o primeiro mês, faz o segundo, o terceiro você falha, o quarto você obedece de novo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo você joga o chapéu no mato e diz: não vou obedecer o princípio do dízimo. Parece que você não tem caráter. Não, não é mau caráter. É que o teu espírito está preso numa dimensão do inframundo. Você diz: eu não vou mais entrar no site pornográfico, não vou mais alimentar a minha alma de pornografia. O primeiro mês você vence, o segundo mês você vence, o terceiro mês você dá uma escapadinha, o quarto mês você vence de novo. Chega uma hora que você faz o quê? Joga para o alto e diz: sabe uma coisa, esse negócio não é para mim. Deus sabe que eu sou pecador, a sua graça se basta, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E você mergulha de vez no pecado. Parece que em várias áreas da vida cristã você consegue experimentar o poder de Deus, mas naquela área você não consegue experimentar o poder de Deus.
Na área das finanças você consegue operar dentro do padrão bíblico, mas na área da saúde você vive trocando de uma enfermidade na outra. Às vezes é o contrário. Na área da saúde você experimentou o poder de Deus e foi curado milagrosamente, mas na área amorosa tudo dá errado para você. E não importa eu querer acusar você, eu quero ajudar você a mapear e a encontrar qual é o ambiente de catividade que você está preso. Sabe por quê? Assim como Isaías profetiza a libertação dos cativos, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, desceu aos ambientes de catividade, desceu ao inframundo. Jesus desceu e não teve um túnel do inferno, uma câmara e recâmara de Satanás que Jesus não passou ali manifestando a glória e o poder do mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus está sobre a igreja para ressuscitar a mim e ressuscitar a você. Mas eu não estou morto fisicamente, mas talvez a tua contabilidade financeira precisa de ressurreição, talvez a tua saúde física precise de ressurreição, talvez a tua vida matrimonial ou amorosa precise de ressurreição, talvez o coração do pai tenha que se converter ao filho, talvez o coração do filho tenha que se converter ao pai. Eu não sei quantos problemas uma pessoa pode ter, eu só sei de uma coisa: assim como o salmista no Salmo 142 fez, nós vamos fazer na oração agora. Você está pronto? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Não dá para fazer uma reza pentecostal, não, tem que ser uma expressão de clamor, tem que ter violência. João Batista ensina e Jesus Cristo reafirma em Mateus 12:11, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os violentos se apoderam deles. Diga, é essa violência que nos tira do ambiente de catividade, é essa violência que nos tira de uma prisão emocional, de uma fortaleza de culpa, de uma fortaleza de remorso, de uma fortaleza de banalização da graça. É essa força que clama, que suplica intensamente. Deus não é surdo, mas o teu espírito está escravizado, o teu espírito foi lançado numa cova, os teus irmãos tiveram inveja de você e tentaram vender você como escravo para o Egito. Como é que eu fisicamente saí da cova, mas o meu corpo espiritual ainda está lá dentro? Como é que eu saio com o meu corpo emocional, com o meu corpo espiritual, com o meu homem interior? Como é que eu saio lá de dentro? Diga, clamando, suplicando, grita, estrubucha, fala coisas sem sentido, mas usa os rins, usa o teu pâncreas, usa o teu fígado, usa o teu interior e adora o Deus eterno. Usa o teu rim e faz como Davi: eu invocarei ao Senhor com todo o meu rim, com toda a força das minhas entranhas, com toda a força das minhas vísceras. E as traduções por equivalência dinâmica mais recentes traduzem: eu adorarei a Deus com toda a força do meu interior. Mas lá no original hebraico ele não está dizendo que adora a Deus com a força do interior. Isso é uma tradução de 56 para cá. As traduções antigas traduzem: eu invocarei a Deus com toda a força dos rins. Diga, tem que usar a força dos rins, tem que adorar e invocar o Espírito Santo com entranhas de misericórdia. Esaú tentou fazer esse exercício profético, Esaú tentou fazer essa violência profética, porque ele viu: perdi a bênção da primogenitura, fui leviano, vendi por um prato de lentilhas, agora eu quero receber a minha vitória, quero receber a bênção da primogenitura. O miserável conseguiu chorar, mas não conseguiu se arrepender. Diga, arrependimento não é uma decisão minha, arrependimento é uma visitação de Deus, é um fruto. E essa é a noite de você entregar sua vida a Jesus. Essa é a noite de você receber a Jesus como teu Senhor e Salvador. Essa é a noite de você se reconciliar com o Pai das luzes. Essa é a noite que os portais eternos estão abertos para você subir na presença de Deus com ousadia e intrepidez, crendo que Ele existe, com que o buscam, que o adoram. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus toda a minha angústia. Vomita na presença de Deus todo o sentimento ruim que está dentro de você. Quando o meu espírito, o espírito do intercessor, o espírito do salmista, o espírito com E minúsculo,
estava angustiado dentro de mim. Então, o Senhor conheceu o caminho pecaminoso no qual eu estava andando. E no caminho em que eu andava, prepararam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não houve quem me ajudasse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus torturadores, livra-me dos meus verdugos, livra-me dos meus perseguidores, livra-me dos meus acusadores, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos demônios e das pessoas más que estão ao meu redor, porque são mais poderosos do que eu. Olha o último versículo, grita comigo: tira minha alma da prisão, para que eu volte a te louvar, para que eu volte a te adorar, para que eu volte a invocar o teu nome, Deus. E os justos me rodearão, porque Deus me fez muito bem. Ora, onde é que está o salmista? Diga, na terra. Onde é que está a alma do salmista? Em alguma cova, em algum buraco, em algum calabouço, em alguma prisão do mundo inferior. Ele está aqui, mas o corpo espiritual dele está sendo torturado numa esfera pecaminosa. Esaú estava com o seu corpo espiritual preso a um local que ele não conseguia experimentar a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Ele queria se arrepender na razão, mas no espírito não brotava o fruto do arrependimento. Essa noite, eu vou fazer o que Jesus mandou os apóstolos fazerem. Eu vou fazer o que Jesus mandou os discípulos fazerem. Eu vou fazer aquilo que todo cristão, genuinamente nascido de novo e selado pelo Espírito Santo, pode fazer no Novo Testamento. João capítulo 20 e 21. João 21, 18, 19, 20. Aquele a quem perdoares os pecados estarão perdoados. Aqueles a quem você fechar os céus estarão fechados. Eu vou declarar sobre a tua vida: está perdoado, está lavado, está purificado pelo sangue de Jesus. Mas para que essa declaração profética tenha efeito e eco emocional e espiritual e funcione na sua vida, diga: primeiro, o Espírito Santo de Deus precisa se mover com violência profética no teu e no meu interior, no teu e no meu espírito de adorador, no teu e no meu espírito de homem e mulher. E se Ele nos ajudar a oferecer a Deus um quebrantamento espontâneo, diga: a chave é conseguir quebrantar na presença de Deus. Porque Davi já descobriu no Antigo Testamento que sangue de vaca, sangue de ovelha, diga para quem está ao seu lado, mé. Diga para o outro lado agora, mó. Sacrifício de touro, sangue e gordura não agradam a Deus, mas um coração quebrantado, um espírito rasgado, um espírito contrito, isso sim, certamente o Senhor não rejeitará. Isso sim, certamente o Senhor receberá como oferta eficiente, um sacrifício válido, um sacrifício agradável ao Senhor. Qual vai ser a oferenda que nós vamos fazer ao Senhor aqui essa noite? É 4 velas pretas e uma galinha que nós vamos quebrar o pescoço? É isso que Ele está querendo? Qual é a oferenda que nós vamos fazer aqui essa noite? Espírito contrito, coração quebrantado, lágrima, catarro, choro. Você consegue fazer isso de dentro de você mesmo? Não. Você precisa de um amigo, você precisa de um ajudador, você precisa de um consolador. Para quem que você tem que pedir ajuda? Porque o Espírito Santo vai me convencer e te convencer de todos os pecados que a nossa mente consegue ter consciência e arrepender, mas o Espírito Santo de Deus também nos convence dos pecados que nós não temos nem lembrança, nem a memória foi ativada, mas pelo Espírito, diga, um gemido inexprimível pode ser vomitado, pode ser balbuciado, pode ser verbalizado. E depois então que nós expressarmos a Deus um altar de arrependimento,
que nós vamos clamar? O que nós vamos suplicar? O que nós vamos pedir? Diga: tira a minha alma da prisão. Eu quero voltar a te adorar, como eu te adorava no passado. Eu quero entrar numa esfera de unção e de operação de poder maior do que aquela que eu vi no congresso, no acampamento, no retiro, no início do ministério, quando eu subia a montanha, quando eu ia na casa da irmã Rita Cabelo de Fogo, no culto da quarta-feira à tarde, na garagem da casa dela. Diga: Espírito Santo de Deus, eu estou pronto. Eu sou diferente de Saul. Eu não desprezarei o tempo da visitação do Senhor. Eu não rejeitarei o chifre da salvação. Essa expressão Lucas usa, que Israel, naquela geração, rejeitou o chifre da salvação. Chifre da salvação é uma figura de linguagem para Jesus, o Messias, que veio trazer para Jerusalém uma chance de arrependimento. Jesus viu que a maioria dos moradores de Jerusalém iriam rejeitar ele como Messias, e Jesus começou a chorar, e Jesus começou a se quebrantar, e Jesus espontaneamente começou a dizer: como a galinha que recolhe os pintinhos de Jerusalém, assim eu tentei reunir vocês. Porque se em Cafarnaum se tivessem feito os milagres, os sinais que em Jerusalém foram operados, há muito tempo Sodoma, Gomorra teria se arrependido com jejum, pano de saco, clamor, lágrima, catarro, quebrantamento. Jesus viu que aquela cidade estava rejeitando ele como Messias. Jonas achou que não valia a pena sacrificar 3 dias de carnaval para adorar e invocar a Deus. Jonas achou que Nínive era uma cidade muito ruim, e se eu for lá em Nínive pregar, nada vai acontecer. Mas sabe que em Nínive toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade foi varrida pelo espírito de súplica, o espírito de arrependimento, o espírito de pranto. Zacarias capítulo 12 se cumpriu em Nínive, mas Zacarias capítulo 12 se cumpriu em muitas pessoas da cidade de Jerusalém, porém não todas. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha linhagem adoraremos ao Deus vivo. Eu e os meus filhos, meus pais, meus primos, meus tios, toda a minha parentela, adoraremos ao único Deus vivo e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, Jesus o ressurreto, Jesus o caminho, a verdade e a vida, Yeshua, Jesus o caminho, a verdade e a vida, Yeshua, Jesus o caminho que nos leva ao encontro de Deus. Isso não acontece porque você precisa. Diga: isso acontece porque eu guerreio, porque a violência profética se manifestou dentro de mim. Eu quero orar por você, e daqui a pouco eu vou te chamar no altar para nós fazermos imposição de mãos. Se o Ministério Louvor e Adoração puder começar a dedilhar os instrumentos, vamos começar a cantar ao Senhor. Eu quero que você se coloque em pé agora. Poderia falar para você sobre Caim, que também racionalizou o perdão. Caim, mais tarde, quis encontrar o arrependimento, mas só tinha remorso, culpa, fortalezas de acusação dentro dele. Poderia de falar do rei Saul, que teve um tempo de íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, e foi poderosamente ungido e poderosamente usado por Deus, mas chegou um tempo em que Saul só tinha demônios, Saul só tinha espíritos atormentadores, ao ponto de Davi dedilhar a harpa e o espírito imundo sair do rei Saul. Chegou um tempo que o rei Saul queria que Deus voltasse a operar e a fluir nele e através dele, mas ele havia brincado com as coisas sagradas, ele havia banalizado as coisas dos céus, e agora Saul está tentando se arrepender, mas Deus não fala mais com Saul pelo ministério dos profetas, e vai consultar uma feiticeira, vai cair numa armadilha de invocar um demônio que se apresenta em forma do espírito de Samuel, para enganar ele. Saul procura o arrependimento e só encontra culpa, remorso e acusação. Você não é como Saul.
Você não é como Esaú, e você não é como Caim, irmão de Abel. Posso te citar um último personagem bíblico? Diga: eu não sou como Judas, o Iscariotes, que vendeu a Jesus, que traiu a Jesus. Depois, quando ele cai em si e começa a entender a bobagem que fez, ele pega as 30 moedas de prata e joga fora. Ele encontra o remorso, ele encontra a culpa, mas o espírito de arrependimento não opera dentro dele. Diga: eu e minha casa pecaremos, e rapidamente expressaremos confissão, faremos sacrifícios, adoração a Deus, perdão, obras de justiça, sacrifícios de justiça. Eu e minha família deslizaremos, pecaremos num desses pecados que é comum aos homens pecarem na terra. Mas quando entrarmos no templo do Senhor e fizermos confissão, os ouvidos do Senhor estarão abertos e os olhos do Senhor estarão atentos à oração que for feita neste lugar, e rapidamente o arrependimento florescerá no meu coração, brotará no meu interior. Esta é a oração de Salomão na inauguração do templo de Salomão. Quando alguém entrar aqui e se arrepender: Senhor, perdoa eles. O Senhor está aqui nessa noite. Os céus estão abertos, a escada de Jacó está estabelecida nesse lugar. Eu quero que você comece a falar com Deus. Imagina que você está sozinho aqui, não veio mais ninguém, só veio você e as cadeiras. Comece a falar com Deus como quem fala com um amigo. Pastor, eu não tenho mais nada para confessar, eu estou fluindo na unção do Espírito Santo de Deus e nada me acusa. Então comece a pedir perdão pelos pecados de uma geração que estão do lado de fora, praticando a festa da carne. Pastor, eu confessei os meus pecados, da minha família, da igreja e dos que estão pecando lá do lado de fora. Está leve, irmão? Estou leve. Está fluindo, está fluindo. Consegue se chegar com ousadia e intrepidez junto ao trono da glória? Consigo me chegar lá com ousadia e intrepidez. Então venha para o altar, que nós vamos começar a fazer imposição de mãos. Eu vou te dar 1 ou 2 cânticos para você adorar a Deus e orar aí aonde você está. E daqui a 1 ou 2 canções eu vou chamar toda a igreja para o altar. Nós vamos pegar o azeite e vamos ungir a glândula coronária. Nós vamos ungir a glândula pineal. Nós vamos ungir a sua nuca e vamos declarar que os portais eternos comecem a ser abertos essa noite. Peça para o Espírito Santo de Deus remover toda a cauterização da tua alma. Peça para o Espírito Santo de Deus tocar no seu espírito de guerreiro. Peça para o Espírito Santo de Deus tocar no seu espírito de intercessora, de intercessor. Peça para Ele fluir com rios de águas vivas do seu interior. Libere a adoração que está no teu rim. Existe um som escondido dentro do teu rim. Libere um gemido inexprimível. Com ousadia, com intrepidez, nos achegaremos ao trono da glória. Neste lugar.
inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, dores de parto, espírito de pranto, súplica, quebrantamento, venha sobre nós, venha sobre mim. Espírito Santo de Deus, eu te invoco, eu te chamo, eu convido, eu abro os compartimentos secretos da minha alma, eu abro os lugares de esconderijo, os lugares de trevas, os ambientes de aprisionamento emocional, os lugares de aprisionamento espiritual, espíritos atormentadores, verdugos,